O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, queremos mais uma vez elevar as nossas preces e vibrações a fim de atingirmos a frequência necessária para recebermos o concurso da corrente franciscana, das falanges brancas do universo, de Miguel Arcanjo e dos orixás que comandam a nossa Casa de Francisco de Assis, para que sigamos reafirmando e fortalecendo a nossa fé no Evangelho de Jesus, para que possamos aplicar os ensinamentos do Divino Mestre no nosso dia a dia e, dessa forma, aproveitar as lições que a todo instante surgem no nosso caminho, nunca por acaso. Que possamos exercer o perdão, a indulgência e a caridade, sobretudo nesses tempos difíceis do processo de transição que o nosso mundo atravessa. Pedimos por todos os nossos irmãos sofredores que, apesar de enfrentarem dificuldades materiais e espirituais, estão desfrutando da infinita misericórdia divina, que permite que resgatem seus débitos passados através da reencarnação. Que os trabalhadores do mundo maior os amparem nas suas provações, dando-lhes resignação e esperança. Pedimos pelas crianças órfãs, abandonadas, sem lar,
famintas, maltratadas e abusadas. Pedimos pela paz do mundo, entre povos e nações, entre governantes e governados, pelos que sofrem os horrores das guerras, dos conflitos religiosos, raciais e políticos, das catástrofes naturais. Pedimos pela paz entre todas as religiões, seus líderes e seus fiéis, que o espírito de fraternidade e igualdade prevaleça nos corações da humanidade, para que entendamos que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, infinitamente amoroso e justo. Pedimos pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, nos nossos lares e nos nossos corações. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que colaboram com os trabalhos assistenciais da nossa casa. E que nós, médiuns e seguidores da CFA, sigamos vigilantes e esperançosos do momento de retornarmos às nossas atividades presenciais na nossa casa. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho da nossa Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade
e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, do que rico em qualidades morais. Quando lemos o título desse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, logo nos vem à mente a ideia de pobreza de caráter. Mas o que Jesus quis dizer foi pobreza de orgulho, que é uma característica dos humildes, sobretudo dos que acreditam em Deus, na sua misericórdia e na sua onipotência. Os orgulhosos, e principalmente os materialistas, são mais resistentes a admitir que as coisas saiam do seu controle ou da esfera dos conhecimentos que eles detêm. Por isso é que sempre que surge uma situação em que a ciência convencional não pode explicar ou comprovar, esses ditos ricos de espírito logo o rotulam como ingenuidade, ignorância e até mesmo mentira. E quando se trata de uma crença em uma divindade superior, com poderes além da sua capacidade de entendimento, aí mesmo é que eles se incomodam. Isso me lembra uma cena daquele filme sobre o Bezerra de Menezes, em que ele estava encerrando uma reunião mediúnica e um cidadão pediu licença e lançou um desafio. Ele disse: Bezerra, eu continuo ateu e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as fictícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Aí o Bezerra muito serenamente respondeu: Sim, meu irmão, se é que posso chamá-lo meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma, a quem tenha sido restituída a paz do coração, aqueles irmãos nossos que a morte levou os seus entes mais queridos e enresvelados na dor. Será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz? E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, meu irmão? E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos
e que, envoltos na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, os órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação. Eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação, e nós espíritas aceitaremos o repto. Bom, só esse diálogo serve para explicar exatamente por que o reino dos céus é para os pobres de espírito, para os humildes. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre.